Olá, como vai você? Olha só que notícia importante. Nestes dias 13 e 14 de novembro, acontece no Centro Cultural do SESMAC o primeiro Congresso Brasileiro de Independência Química. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer o Dr. Urânio Ferro. Doutor, o senhor é um dos idealizadores desse projeto que é fundamental. Mas antes de falar do Congresso, eu queria lhe fazer uma pergunta bem direta. O Brasil cuida bem de seus dependentes químicos? Seja muito bem-vindo. Não, nós tivemos muito problema com o poder público, né? Tanto é que nos últimos 5 anos nós temos nos reunido em Brasília com o poder público, através da Confederação Brasileira das Clínicas Especializadas em Dependência Química, para que existisse uma estruturação e dar um melhor tratamento a esses jovens que tanto precisam. Evidentemente que não é uma tarefa fácil, porque o jovem usuário de droga, ele termina sendo um doente que tem problemas mentais, doente na área da psiquiatria. E vem então a questão da reforma psiquiátrica, que bloqueia, né, a maioria dos internamentos dessas pessoas que necessitam. Então, nós construímos um modelo extremamente interessante, que é uma simbiose entre o hospital e uma comunidade terapêutica. Então, o jovem, quando assim necessita, que está realmente colocando a sua vida em risco e de sua família, eles são encaminhados a essa estrutura e ele passa, então, inicialmente por um processo hospitalar. A partir desse momento, quando ele se estrutura, quando ele melhora a saúde dele orgânica, ele vai, então, para a comunidade que é inserida nessa própria estrutura. Isso foi muito bom. Nós participamos junto com o Brunelli da federação, junto com o Dr. Emanuel Fortes e outras autoridades, e construímos esse modelo. E esse modelo, a semana passada, ele foi colocado já no Diário Oficial da União, e hoje essas clínicas estão regulamentadas. Portanto, houve a regulamentação. A regulamentação. Então foi um trabalho árduo, propositivo, e que agora dá uma sustentabilidade às famílias que muitas vezes ficam apavoradas, né, em colocar em clínicas que não têm a estrutura adequada para o tratamento. A gente vê na imprensa de vez em quando, né, reportagens que mostram as dificuldades de determinadas clínicas. A gente sabe muito bem que a decisão de uma família para internar um dependente químico é um ato de amor, porque a doença ela é progressiva, ela é letal e ela é incurável, mas ela tem controle. E a gente, então, no tratamento, dá todas as ferramentas necessárias para que ele, então, se mantenha em recuperação. Doutor, portanto, então, diante do que o senhor está falando, é fundamental o apoio da família neste tratamento, né? É uma doença que tem tratamento, não cura. Exatamente. A família é fundamental no processo terapêutico. Ela precisa entender qual é o papel dela, certo? E assim, hoje ainda existe muita estigmatização na questão do dependente químico, que a dependência química é uma doença como a diabetes é uma doença, né? Mas ninguém vai ter tanta reservas com a diabetes como tem com a dependência química, tá? Mas a população, de uma forma geral, precisa entender que isso é uma doença. O olhar tem que ser para um ente que está adoecido e precisa de cuidados de especialistas para que então cuide dessa doença e faça ele ter uma vida regrada, uma vida social dentro da normalidade. Ao olhar os números no universo do Brasil, né, doutor, nós temos aí na casa dos milhões de dependentes químicos. Em muitos casos, as pessoas tentam esconder esse problema diante disso que o senhor acabou de dizer? Exatamente, né? Ainda existe aquele paradigma da vergonha. Fica jogando tudo para debaixo do tapete e não tem a força e a coragem e muitas vezes, vamos dizer assim, a notoriedade de enfrentar o problema, tá? E o enfrentamento do problema é quem vai dar dias melhores para essa família e para esse dependente, que precisa então de pessoas, volto a afirmar, né, qualificadas, para que então haja um processo de recuperação desse jovem. E nós somos muito preocupados com isso, né? Tanto é
nós estamos recebendo aqui em Maceió um congresso nacional com palestrantes internacionais para que a população tenha, né, um conhecimento mais apurado sobre a dependência química. São quase 30 palestrantes que vão estar em Maceió e todo mundo. Não vamos colocar exceção, porque é um problema da sociedade. O dependente químico, ele tem alteração pessoal de comportamento, ele tem alteração familiar no convívio com a família e alteração social. Você sabe, muitas vezes você encontra jovens e às vezes até de famílias abastardas na rua sentado usando substâncias psicoativas. Então nós, em nossa vida, nós abraçamos essa causa, certo? E tenho, né, assim, a grande, vamos dizer assim, a grande felicidade de Deus ter colocado em minha vida a possibilidade de ajudar esses jovens e essas famílias. E eu não abro mão disso. Certo? Doutor, qual é o tamanho da sua satisfação? O senhor é o idealizador desse congresso, o nome é fantástico, Congresso de Independência Química. Saber que isso já está para acontecer com esse nível de conhecimento, de conteúdo, pode transformar muitas vidas, eu tenho certeza disso. A nossa função na vida, né, é transbordar o nosso conhecimento. O conhecimento não pode ficar com a gente. A gente tem que formar pessoas, líderes, para poder ajudar num objetivo de vida que a gente tenha. E eu estava sentado em casa, assistindo a televisão, e bateu na minha cabeça essa possibilidade. Até porque, recentemente, nós tivemos alguns problemas na cidade de Maceió, com a questão do tratamento da dependência química, e precisaria, então, uma discussão mais ampla sobre essa questão, e agora é o grande momento para isso. Então, as autoridades, como os defensores públicos, como os promotores, os juízes, os advogados, né, possam, então, participar desse momento, que é de extrema importância, porque essa normatização traz novos posicionamentos jurídicos para o internamento, certo? E os advogados precisam, então, ter esse conhecimento para quando uma família necessitar o internamento, ele saber como lidar com essa situação. Porque existem ainda planos de saúde que não enxergam como uma doença. E muitas vezes chegam lá na nossa clínica e o plano não honra com o compromisso do pagamento. Então tem que ser judicializado para poder, então, efetivamente se realizar o tratamento. E o poder público agora vai ter ferramentas necessárias para fiscalizar uma clínica. Porque antes não se sabia se fiscalizava na RDC 50 ou na RDC 20, certo? Então, hoje tem uma RDC específica para fazer a fiscalização das clínicas especializadas em tratar dependente químico. Doutor, vamos falar um pouquinho do congresso, como é que está estruturado? Ainda posso fazer o convite para os nossos telespectadores ainda fazerem a inscrição? Como é que está isso, por favor? Uma das minhas grandes preocupações nesse congresso era encontrar um espaço que coubesse bastante pessoas, muita gente. Nós pensamos inicialmente no centro de convenções, mas o custo é muito alto para a nossa realidade. E aí nós fizemos uma parceria com o SESMAC, certo? Uma universidade que tem preocupação com suas externalidades, e esse é um problema de todos, e uma universidade do porte do SESMAC não poderia deixar de apoiar um grandioso evento desse porte. E aí, através do Dr. João Sampaio, através do professor Douglas Aprato, nós conseguimos então o Centro Cultural João Sampaio, que tem lá 1.200 vagas para acolher todos os alagoanos e aqueles que vêm de fora para esse congresso. Evidentemente que ainda existe espaço para aqueles que queiram participar do congresso. Serão abraçados e terão, sem sombra de dúvida, um conhecimento ímpar nessa área da vida. E as pautas são as mais diversas possíveis dentro desse universo que é gigantesco, né, doutor? Nós vamos falar sobre tudo da dependência química, né? Você sabe que é uma doença multifatorial. Então precisa da pluricidade de profissionais para poder tratar. A área da enfermagem, a área da psicologia, a área da medicina, a área do direito, a área da educação, do educador físico. Então todas essas áreas estão comprometidas para transformar o ser. Que o ser está adoecido. Ele não tem mais, ele não pensa mais como a gente pensa. A cognitividade dele está comprometida. Então precisa todas essas áreas para reformular esse ser e trazê-lo
são e salvos para a sociedade. E eu agradeço imensamente, né, essa parceria com o SESMAC. O SESMAC está de parabéns por ter uma visão futurística e ter uma visão de externalidade de suas condutas. É extremamente gratificante e nós estamos lá para abraçar todas as pessoas que assim desejem participar desse congresso. Antes de pedir para o senhor fazer um convite para os nossos telespectadores, eu queria ouvi-lo em relação a uma mensagem de esperança para quem está com esse problema em casa. O que o senhor pode dizer para essas pessoas, especialmente para o dependente e também para o entorno, família, parente e etc. Você que tem a sua família e que dentro da sua família tem um ente querido que tem esse tipo de problema, procure ajuda. Nós estamos, né, cercados de possibilidades de transformar a vida desse seu ente querido. Não é fácil. Tratar a dependência química é muito complexo, mas existe esperança, existe a oportunidade que a gente possa então devolvê-lo são e salvo dessa famigerada doença que é a dependência química. É uma doença que está no mundo da subjetividade, que por isso a dificuldade de tratar essa doença. Todos nós que já passamos por essa situação sabem as dificuldades que passamos em tratar um dependente químico. Então não deixe de participar agora no dia 13 e 14, no Centro de Convenções do SESMAC, desse ímpar evento que vai acontecer na cidade de Maceió. Poderia ter sido em qualquer outra cidade, mas nós conseguimos trazer isso para Maceió para, então, dar essa ferramenta para que as famílias, então, sofram menos na área da dependência química. Doutor Urânio, quero agradecer imensamente, lhe dar parabéns, hoje especialmente pelo Congresso, mas na verdade por toda a sua trajetória de vida, que é uma coisa linda, que serve de exemplo para todos nós. E por favor, também deixe o endereço da clínica, com o que o senhor achar melhor, fique à vontade, por favor. Nós trabalhamos na clínica Árvore da Vida, que fica situada em Paripoeira. Tem lá o site, que é Clínica Árvore da Vida, @hotmail.com.br, certo? E tem também, a gente também faz palestras, a gente faz sessões que são importantes na fase da prevenção da doença. Estamos vivendo agora a questão da legalização das drogas, onde o problema vai se agravar. E então temos que fazer um enfrentamento mais acirrado desse problema. Muito obrigado, doutor. Obrigado a Seja você. sempre bem-vindo. Tá joia. Muito obrigado.